Ser uma pessoa interessante, vamos compreender melhor, né? E vamos deixar registrado um pouco dos meus estudos a respeito desta jornada de ser interessante. Existem, infelizmente, alguns aspectos nossos, né, que realmente nos colocam para baixo. Alguns pensamentos, sentimentos, emoções. Eu não sou uma pessoa interessante, o que eu vou falar e tudo mais, né? A gente se coloca muito para baixo, né? Porém, a gente nem sabe o que é ser uma pessoa interessante. E a gente acha que pessoa interessante é necessariamente uma pessoa que tenha bastante história para contar. História com H e até história com E, né? Porém, a gente tem que entender o centro, né, causal, né, dessa palavra interessante. Não necessariamente suas consequências, né? Que é ter história para contar e bastante história para contar, né? Ou você ser divertido, ser engraçado e tudo mais. Isso são umas consequências, são ramificações deste centro causal, dessa unidade linguística da palavra interessante, né? Então vamos lá. Interessante, né? Para aqueles que querem ser interessantes, isso que eu estou aplicando na minha vida. Interessante é aquela pessoa que interage conscientemente com tudo e com todos. Com tudo, objetos, incluindo-se tudo, e todos, né? Pessoas, né? Que eu estou, por exemplo, a única pessoa que estou vendo aqui é o espelho, né? Eu posso interagir comigo conscientemente, né? Escutar. E conscientemente é estar o mais presente possível ali, na convivência, nos relacionamentos, de você com os objetos, de você com seus pensamentos, de você com os seus sentimentos, emoções, de você com o seu corpo, né? Escutando esse barulho interessante do atrito aqui no ouvido com as mãos, né? E com as pessoas, né? Porque daí então, quando você realmente está presente ali, né, consciente, interagindo de forma consciente, aí você está demonstrando interesse em ter uma relação, interesse. Você está exatamente, se você for fazer isso aí, interesse. Eu estou interessado em ter isso, interessado em ter isso, interesse. Estou interessado em ter esse objeto para mim. É mais ou menos isso. Estou interessado aqui. Se eu estou interessado, significa que eu quero estabelecer conexões, relacionamentos, significa que eu quero aprender, significa que, acima de tudo, eu quero ouvir o outro. Né? Ouvir o outro. Isso é muito importante. Saber ouvir o outro. Começar exatamente por isso. Não necessariamente ter bastante histórias para contar, querer falar. Mas começar pelo principal, que é estar presente em cada momento de sua vida, em cada relação, cada interação com objetos e pessoas. E daí, nessa interação, você vai realmente aprendendo a ouvir o outro. Isso que é interessante a gente aprender. Ou mais ouvir do que falar, para falar a verdade. Mas eu, mesmo que não tenha muita história para contar, mas você vai ouvir bastante histórias. E daí então as pessoas vão ver em você uma pessoa que é interessante de ter, para ter como ouvinte. Olha só que legal. Nesses estudos aí que eu estou aprendendo de como ser uma pessoa interessante. E as pessoas vão estar interessadas em você. Aí você vai gerar uma fama aí, uma reputação aí, que você é um bom ouvinte, que você sabe ouvir, que às vezes você ouve sem julgar, sem julgamentos, apenas ouve a pessoa. Está ali, presente, ouvindo. Pode até rolar uma empatia depois, ou uma compaixão, posteriormente, depois do ato de ouvir conscientemente uma pessoa. Né? Até mesmo, não sei se
um dos veríssimos falou uma frase, né? Todo mundo quer fazer curso de oratória hoje, mas poucos querem fazer o curso de ouvidotória. Não sei se foi o Luiz Fernando ou o Érico Veríssimo. Mas é verdade. Uma frase puramente crítica social, né? Para despertar muita gente. Então, interação, né? Que aqui a vida acontece nas interações. A energia, né? A quântica na interação eletromagnética com as coisas, que produz conhecimento, que produz amor, né? Nos relacionamentos afetivos, como por exemplo, né? E outras coisas mais. Então, para mim, né, nesses estudos que eu estou, nesses altos estudos, né, isso tudo é autoestudo, né, tudo é autoconhecimento. Então é interessante, né, estar interagindo consciente, né, por isso que é importante a gente meditar, por isso que é importante a gente meditar, fazer práticas de aterramento, fazer práticas de nos conectarmos conscientemente com aqui e agora, os nossos pensamentos, emoções, principalmente emoções, né? Com nós mesmos e com os demais. Aqui é muito interessante isso. Ok? Então, se você, assim como eu, quer se tornar uma pessoa interessante, então embarque nessa jornada e comece a interagir de forma consciente com as coisas e com as pessoas. E daí então você vai estar interessado e demonstrando interesse, as pessoas começam a ficar interessadas em você. Porque você já abre um polo ali na comunicação. Daí as outras pessoas vão vir com outro polo e juntar. E fazer a conexão. Fazer a interação. E saber ouvir. Estar atento. Concentração, foco e presença. Um grande abraço. Até mais.